Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momento Jurídico da OAB 249, aqui de Francisco Morato. Show, né, Barretos? E eu, Eli Barreto, estou aqui juntamente com a nossa presidente da OAB, né, doutora Vanessa Mician, e também com a doutora Ada, que é presidente da Comissão de Famílias e Sucessões. É isso mesmo? Isso mesmo. Bom, ela já deu uma balançadinha na cabeça, é isso mesmo. Boa noite a todos que já estão nos assistindo, aqueles que virão depois. Como todos já sabem, né, todas as quartas-feiras, às 18 às 19 horas, a OAB se coloca diante das câmeras aqui nesse programa para poder elucidar e também poder dizer a vocês como é que funciona a OAB dentro das suas comissões. E hoje nós temos o privilégio e a honra de receber a doutora Ada para falar desse assunto de extrema importância. Todos os assuntos, todas as comissões são de extrema importância. Aqueles que já vieram, muito obrigado. Aqueles que virão, muito obrigado também. Mas eu vou passar agora o tempo para a doutora Vanessa, para que ela dê não só boas-vindas a vocês, mas possa falar aqui sobre esse programa. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Barreto. Mais uma vez estamos aqui no Momento Jurídico da OAB 249 de Francisco Morato e fico muito feliz. Pessoal, vocês viram uma observação? Você viu como o Barreto está elegante? Até de gravata ele está agora nos programas, hein? Está um puro advogado. Eu acho que ele está pegando gosto pelo direito, hein? Vamos ter novidades por aí, quem sabe, hein? E não ficaria por menos em ter a presidente da comissão aqui da Família e Sucessões da OAB 249 de Francisco Morato, nossa amiga, doutora Ada. Seja muito bem-vinda, doutora, e fico muito feliz de aceitar o desafio de ser a primeira presidente dessa comissão aqui da OAB 249 de Francisco Morato, fazendo aí um grande sucesso, porque ela já fez uma palestra, já inaugurou a casa com a casa cheia, gente, lotada. Então, minha eterna gratidão, viu? E não poderia deixar de falar de alguns recadinhos básicos aqui, que a gente sempre fala de algumas campanhas que estão acontecendo. Até dia 31 de maio, nós estamos com a campanha do agasalho. E peço mais uma vez a ajuda da advocacia, dos nossos colegas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, para nos ajudarem nessa campanha, para que a gente consiga promover aí que as pessoas, nesse inverno aí que está vindo, não sofram com frio, né, doutora? Exato. Então, assim, é muito importante essa união da classe e essa união da sociedade em prol do próximo. Então, eu peço a ajuda de vocês nessa campanha. Também temos a campanha de doação de óleo, que nós temos na casa. Logo mais, no próximo mês de julho, nós teremos, acho que, a campanha de doação de sangue. Então, já estou falando para vocês que vocês se programem. Nós temos também a campanha de doação da mecha de cabelo. Quem vai cortar o cabelo, quer mudar o visual, não esqueça de fazer sua doação da sua mecha. Na OAB também nós temos esse tipo de coisa. E logo mais vem novidade também por aí de uma outra campanha também voltada para o meio ambiente, que a gente está verificando junto à seccional para trazer para Francisco Morato. Então, é muito importante. Tem um recado também, sexta-feira nós vamos ter aí em Leme o Congresso da Advocacia, que está aí rodando o Estado. Quem tem oportunidade de ir, estaremos lá, eu vou estar lá em Leme. E eu quero agradecer aqui em especial, eu estive na subseção de Santa Isabel, uma subseção linda, o presidente Wagner me recebeu com muito carinho, aqui minha eterna gratidão. Agora, sem delongas, gente, vou passar aqui a palavra para a doutora Ada, para que ela explique um pouco como funciona a comissão dela, como que vai ser as diretrizes para essa gestão,
para convidar vocês também para participar também das palestras, lembrando que a Casa do Advogado é tanto da advocacia como da cidadania, e muitas vezes é interessante com que o cidadão, que muitas vezes tem dúvida, venha participar. A casa está aberta a vocês também. Então, é muito importante a gente unir forças num propósito de conhecimento, porque daí a gente acaba não falando besteira, né, doutora? Porque às vezes a gente quer se posicionar, mas acaba se posicionando de maneira errada. Então, assim, é bom a gente conhecer da temática para a gente ter assim, conhecimento e falar de forma correta. Sem delongas, doutorada, a palavra está com você. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, doutora Vanessa. Boa noite, Barreto. Boa noite, doutora. Um prazer, né, estar aqui com vocês. Quero começar agradecendo o convite de estar aqui, né, através da doutora Vanessa. Agradecer também o convite, né, de representar essa Comissão de Direito das Famílias e Sucessões. Muito Confesso importante. que é uma grande responsabilidade, né? Uma responsabilidade também estar aqui. Estou aqui com borboletinhas no estômago, né, mas... Ó, é tão importante a Comissão das Famílias que a família dela está aqui, viu, gente? Ó, Verdade, tá gente. todo Depois mundo eles ali, vão ó. dar aqui um Maridão oi. tá ali, filha, tá bom? Não pensa que ela veio para cá sozinha, porque não veio, não. É verdade. Bom, sempre bem acompanhada, né? É. Mas, enfim, confesso aqui que eu estou com borboletinhas no estômago, né? Mas eu sou uma pessoa que aceita desafios, então, como diz o ditado popular, bora lá, né? Vamos lá. Mas aí eu fiquei pensando, né? Depois desse convite, desculpem, o que trazer, na verdade, para falar, né, sobre o direito das famílias e sucessões. Então, como esse seu projeto é voltado também diretamente para o público, né? E, obviamente, também que tem os projetos para os advogados. Então, eu vou trazer um pouquinho, né, do que significa aí o direito das famílias, começando, né, dizendo que o divórcio, antigamente, nem existia essa possibilidade. Verdade, né, doutora? Exatamente. Então, a partir aí da Constituição Federal de 88, passou a existir, né? Hoje é comum, e nem por isso o divórcio ele extingue as famílias, né? Não acaba com as famílias. E quando eu falo de famílias, né, há vários tipos de famílias, né, no direito brasileiro, digamos assim, porque o direito ele acompanha a cultura, a modernidade, né? Então eu trouxe aqui alguns tipos de família. Obviamente tem algumas pessoas que falam assim para mim, mas há vários tipos de família, não é só a tradicional? Não, não é só a tradicional. Então, a né? doutora vai contar para a gente quais são os tipos de família, para a gente ter um norte. Exatamente. Bom, então tem a família nuclear ou a tradicional, que é aquela composta, né, de pai, mãe, seus filhos. Tem também a família recomposta, que significa aquela família que, por exemplo, o pai ou a mãe se separaram e aí casaram, né, e deram essa nova união. Tem os novos filhos, tem a família ampliada. Você sabia, Barreto, que tem a família Não, ampliada? Faz olha, ideia? Não. Sabia, não. A família ampliada, na verdade, né, é que além do pai, a mãe, seus filhos, é composta aí por avós, tios, sobrinhos, avós. É o famoso agregados. Exato. É, só que tem uma terminologia Exatamente. correta. Tem também a família binuclear, Opa! que é depois do divórcio, né? Tem o núcleo do pai, que formou sua família, e o núcleo da mãe, que formou também a sua família, né? A homoafetiva significa que os dois aí, ascendentes, né, têm o mesmo sexo. A canguru, que é aquela família em que, né, apesar do filho ser maior de idade, independente, mesmo assim, quer continuar morando com seus pais. Ah, né? eu conheço alguns. Conhece? Viu? Ah, conheço. Eu estou quase nessa aí, gente. Só não sabia que tinha essa termologia aí de canguru. Canguru. Porque, Essa minha na mãe- verdade, o canguru pula, né? Era a hora do cara pular fora e cuidar da vida Não dele. fala isso, Barreto. Vai que a minha mãe esteja ouvindo e queira me colocar para fora. Tem gente se identificando aqui. Eu conheço bastante, viu? né? Que Não é pode. bem normal, né? E, por último, a família unipessoal, que é composta de uma pessoa só, e essa família é reconhecida pelo IBGE. Olha, muito Exatamente. bem. Então, quando eu um trouxe, leque. na verdade... exatamente, é um leque, né? E mais pra frente eu vou falar ainda de espécies, né? Tem mais espécies aqui, mas pouquinhas espécies, digamos assim. Bom, e quando a gente fala, né, que quando a união entre o homem e uma mulher, por exemplo, não acaba com a família, é porque quando se tem filhos, a parentalidade ela continua e continua para sempre. Sim. Eu costumo, na verdade, né, dizer para os meus clientes que pai e mãe é uma casinha onde protege o seu filho. Então, o seu filho tem que estar bem protegido por aqueles pais. E, de repente, quando acontece de dissolver essa união, muitas vezes acontece, né, o ruído entre as famílias. E quem que vai ser afetado?
o filho, né? Aquela criança ou que adolescente. ficou desabrigado dessa casinha. Exatamente. Então, pensando nisso, né, há vários programas, vários projetos para também amparar essas famílias quando a união entre o pai e a mãe acaba, né? E um desses projetos que eu vou trazer aqui para vocês é a Oficina de Pais e Filhos. Já ouviu falar da Oficina de Parentalidade? Ó, A doutora Pessoal, podia dar um spoiler para nós, né? olha, hoje É aqui, novo, né, hoje Barreto? aqui é só Kinder Ovo. Cada ovo é uma surpresinha aqui. Cada hora. Ela já fez uma lista de família aqui. Você sabia disso, doutor? Ah, eu tinha que saber, né? Das famílias todas? Não todas. Tem Ah, algumas tá. novas aí, É, mas você ficou algumas surpresa. a gente tem que conhecer. Mas agora veio o que? Olha a surpresinha. É muita surpresa. Fica aí, não vai embora não, que tá legal. Então, né, e um desses programas, então, é a Oficina de Pais e Filhos, né, que é um programa educacional e preventivo, né, para transmitir aos pais a técnica de comunicação mesmo. Eu sou suspeita a falar, porque eu também faço parte dessa oficina, mas eu vou explicar como, na verdade, né? Então, qual é o objetivo? É buscar, na verdade, o menor dano emocional a todos os envolvidos, né? Então, essa oficina, na verdade, é um projeto de uma juíza lá de São Vicente, o nome dela é Vanessa Alfiero. sua A xará. doutora Vanessa esteve conosco É? aqui, se eu não me engano, numa palestra, doutora. Ela é ótima, Ela né? é ótima mesmo. Exatamente. Então, ela foi para os Estados Unidos, vislumbrou aí esse projeto, trouxe para cá o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Sim. Justiça, comprou esse projeto. Olha. Então, como que funciona? Por exemplo, aqueles pais divorciandos, né, eles são convidados a participar dessa oficina. Essa oficina, então, por exemplo, ela é instalada através dos Sejusques, né? Que legal. Exatamente. Então, Ó, o pessoal do Sejusc, daqui de Francisco Morato, que esteja ouvindo nós, ó, aí uma oportunidade de fazer uma nova parceria. Você sabe que eu já conversei com o Ronaldo e ele disse que ele quer sim trazer esse projeto para cá, né? Só que está dependendo de espaço, porque parece que vai haver alguma mudança aqui em Francisco Morato. Vai né? sim, Do nosso pra fórum outro lugar. vai para outro lugar. Exatamente. Então, essa oficina é bacana porque ela, na verdade, ela tem informações legais. E quando eu digo legais, é baseada na lei mesmo, né? Então, o que ela vai trazer ali para aqueles pais? Sobre alienação parental, guarda, convivência, os alimentos, né? E eu digo que eu sou suspeita a falar desse projeto, né? Porque eu sou expositora, me formei inclusive com a equipe da doutora Vanessa Alfiero, né? Porque na verdade Olha o currículo da doutora Ada, gente. Imagina. Então, os expositores, né? Eles têm sim que ter essa formação. Então, antes da pandemia, na verdade, nós fazíamos isso, né? Várias comarcas faziam isso presencial mesmo. Então, por exemplo, né, na comarca onde eu atuo, né, aqui em Morato ainda não tem, mas vai ter, né? Nós vamos dar um jeito de implantar, porque sabe que nós gostamos de desafio, principalmente essa OAB 249 aqui. O pessoal fala assim que a gente fica fazendo as coisas, que eles não entendem por que a gente está fazendo, entendeu? Mas procura não entender, que a gente só faz. Mas tudo em prol, né? Em benefício, né, das pessoas. Sem dúvida, doutora. Exatamente. A gente quer crescer e quer que as pessoas cresçam conosco, né? Porque a gente vê outros municípios evoluindo e não dá para a gente ficar para trás, né, Barreto? Não. A gente quer também ver Francisco Morato também em outro prisma. Ah, isso aí, muito bem. Então, como é que funciona, né? Como eu disse, esses pais são convidados, daí, por exemplo, antes, né, da pandemia, estava acontecendo aí presencial. Então, o pai vai numa sala diferente com outros pais e mães, a mãe, né, vai numa sala diferente com outros pais e mães também. Tem também a oficina voltada para crianças, tem também a oficina voltada para os adolescentes. E como que funciona a oficina em si? Por exemplo, a oficina das crianças. Qual que é o tipo de atividade que é feita dentro dessa oficina, doutora? Tá. Normalmente, né, é feito ali. Eu não vou trazer aqui com prioridade sobre Sim. crianças, porque eu sou expositora dos adultos, né? Correto. Exatamente. Mas com criança, eu vejo que é através de brincadeiras, pinturas, entendeu? Porque através das pinturas eles demonstram alguns fatos e você consegue analisar. E os adultos, como a doutora falou, que trabalha com os adultos, como que funciona para o pessoal entender como poderia participar dessa oficina e qual que seria o reflexo que essa oficina teria na vida dessas pessoas? Uhum. Bom, na verdade, essa oficina, né, acontece através de slides, vídeos, textos. É muito bonito porque realmente
trabalha as emoções, né? Então, os pais realmente saem ali orientados do que pode fazer, o que não pode fazer a partir dali, né? Porque, na verdade, eles estão passando por um divórcio. Eu costumo dizer que, para casar, você faz até cursinho para casamento, às vezes, Verdade, né? Os católicos fazem. Exatamente. Agora, e para separar? Ô, Como é que vai doutora, fazer? a gente poderia, talvez não seja esse termo certo, mas de uma forma paralela ou mesmo similar, dizer que seria um código de conduta após a separação? Eu não entendi essa pergunta. Como assim? Esse programa, É. projeto, Certo. ele seria um código, uma maneira das pessoas se conduzirem após a separação? Sim, é uma orientação, na verdade, né? Sim. É uma orientação do que fazer, do que não fazer, porque ali, Barreto, na verdade, também traz um ponto muito assim crítico, né? Muito sensível sobre a alienação parental. Então, muitos pais e mães, avós também podem participar, né? Então, muitas interessante. vezes, aquele adulto que pratica alienação parental nem sabe que está praticando. Sim. E ali, baseado na lei, eles trazem fala, trazem vídeos do que pode acontecer com a criança, né, depois de uma alienação parental. Então, eu digo, na verdade, que é uma orientação mesmo, entendeu? Mas é bem bacana, sou suspeita, porque o projeto é lindo, é muito bonito. Eu estou vendo pelo brilho dos olhos dela e o sorriso toda hora que ela fala do processo aqui. Ela dá um sorrisão aqui. Porque realmente, né, eu sou uma convertida, sabe? Quando, né, tem que tratar aí com essa sensibilidade. Então, acho muito bonito realmente esse projeto. Legal. Bom, e outro programa também, né, que tem... e por falar em oficina de parentalidade, né, digamos assim, o advogado que vai saber orientar seu cliente, né, o advogado familiarista, eu digo. Sim. Porque tem comarca, por exemplo, que não tem, como aqui em Francisco Morato ainda, né? Mas tem comarcas que tem, o advogado pode entrar em contato com o Sejusc, né, dessa comarca, perguntando como é que funciona, se pode realmente levar os clientes deles até lá, né? Se não for possível assim, tem um link do CNJ sobre essa oficina. Então, o advogado, né, vai aí orientar o seu cliente, ele pode acessar esse link e assistir essa oficina. Se eu não me engano, hoje tem aí por volta de 20 horas, né? Quando é dada essa oficina, né, através aí do virtual ou presencial, o virtual está em 2 horas, 4 horas, para não falhar aqui, né? Mas lá no link, lá no CNJ é 20 horas, aí depois o pai e a mãe conseguem aí um certificado. Então, realmente Que é bem interessante, bacana. doutora. Isso é muito importante. Eu acho que isso também poderia se estender, igual nós fazemos o trabalho OAB Vai Escola. Eu acho que muitas vezes essa temática seria importante em alguns pontos ser retratado diante das escolas, porque você evita muito contexto, porque às vezes os pais são muito simples e acabam não tendo tanto conhecimento quanto os filhos. E os filhos acabam aprendendo e levando isso aos pais. Então, eu creio que também, às vezes, é importante até aumentar aí, porque nós temos a OAB Vai Escola. Existe algumas, por exemplo, na família e sucessões, a gente tem alguns casos que a gente vai palestrar e as pessoas perguntam muito, né, sobre guardas, com relação à pensão, meu pai me deixou. Então, assim, é interessante ver esse conhecimento que eles querem, eles estão buscando esse conhecimento, né? Eu acho que é muito importante essa temática, eu acho que esse tipo de projeto desenvolve isso, fazer com que a pessoa consiga ter mais maturidade na hora de tomar decisão, não é? Exatamente a palavra, né? Maturidade, né? Então, realmente, porque esse assim, projeto é pode bacana. não ter dado certo, mas o filho não vai deixar de ser filho, o pai não vai deixar de ser pai, né? Então, é importante esses pontos, né, Barreto? Sim. Eu queria aproveitar e agradecer aqui algumas pessoas. Pode, doutora? Lógico, Barreto. Olha, muito obrigado pela participação aí, a Roberta Jardim. A doutora Roberta, Doutora presidente Roberta. da comissão aqui do Aqui é Francisco Morato. perigoso, porque eu não sei quem é doutora, quem não é, então eu falo o nome Fale e o aqui, nome. E aqui o pessoal dá inteira aqui, né? Isa Góes, Elvismar Almeida, Marta Cardoso, Tiago Primos, Iris Kalinka Pacheco. Pode falar, doutora, se for doutora, tudo. Simone Silveira, Patrícia Esteves, enfim. A doutora Muito também. obrigado, e a audiência está crescendo, como sempre. Ainda bem, hein, Barreto? Opa. Vamos ver, vamos ver. Tamo Cada indo dia aí. mais a gente aumenta, né, Sam? Vamos que vamos. Muito bem.
É isso aí, né? Muito obrigada aí. Estou vendo ali que tem meu irmão, amigos, né? Você viu aí, como estão te prestigiando? Isso é muito importante. Então, não vamos parar de atrapalhar a doutora, né? Vamos deixar ela falar. Conte para nós mais, que nós estamos querendo saber. Eu estava aqui trazendo de programas, né, para ajudar essas famílias, né, no sentido aí do divórcio, digamos assim, né? Tem também a mediação familiar. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, ela acontece judicial ou extrajudicial. Então, por exemplo, quando um casal, né, de divorciandos entra lá com um pedido para o juiz, isso, na verdade, está no CPC, né? No CPC é o Código de Processo Civil. Então, o juiz, ele direciona esse casal para uma mesa de mediação. Então, o mediador nada mais é, né, que um facilitador de diálogos, e com técnicas ali ele vai ajudando esse casal, trazer, né, o que é melhor para essa família daqui para frente, ou seja, né, do divórcio para frente. Legal. Eu já vi muitos casais chegando numa mesa de mediação, sem olhar um para o outro, com aquele clima, né, tenso demais, porque realmente não é fácil, a gente entende. Claro. E o mediador, né, com as técnicas corretas, realmente conseguir fazer com que esse casal converse, coloque ali no termo, né? Então tá bom. Então vamos conversar daqui para frente o que vai ser. Ajusta ali, né? O divórcio em si. E a doutora já viu alguns casos do pessoal voltar diante dessa mediação? Já. A doutora Vanessa não fez isso. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer para ela agora. Para você ver, Barreto, a gente fica interessado aqui. Eu acho que aqui está sendo uma aula prática. Eu pensei e falei, mas será que chegou às vias de fato de sair de mãozinha dada? Já não saíram da mesa de mãos dadas, né? Mas depois foi comunicado ao advogado, por exemplo, a advogada, de que, olha, realmente, né, a gente conversou e através da mediação a gente percebeu que não é isso que a gente quer, então a gente vai continuar. E, doutora, deixa eu perguntar também, que me surgiu uma curiosidade, porque eu não milito nessa área, e os jovens advogados que estão nos assistindo, quando acontece isso, como que se faz com os honorários do advogado? Daí já prefixou. Já. Porque, assim, às vezes o advogado fala assim, não quero pegar o litígio, vou ficar lá brigando, né, porque preciso receber os meus honorários, né? Então, é interessante que os nossos advogados que não militem, que queiram militar nessa área, eles conheçam também um pouco de como funciona. Exatamente. Olha, advogado familiarista é em prol ao diálogo, né? Claro que cada caso é um caso, né? Mas, por exemplo, consta isso no contrato. Entendeu? Olha, se tiver um acordo, o preço é tanto. Se for para o litígio, o preço é outro. Entendi. Tem um juiz de uma comarca aqui da região que ele fala justamente isso. Fala, o advogado tem que pensar, tem que colocar isso no contrato, entendeu? Não vai roubar nenhum honorário do advogado, né? O advogado não vai ficar, mas coloca lá certinho. Olha, a gente vai explicar, nós vamos participar agora, né, de uma mesa aqui de mediação. Então, se der acordo, está aqui estipulado no contrato que o valor é esse. Vocês viram, né, vocês advogados que se identificarem com essa área e às vezes acabou de passar na prova da OAB, né? Acho que está saindo o resultado de algumas provas, porque eu recebi agora há pouco que a doutora Giane falou assim que passou. Então, meus parabéns. Olha, parabéns. E ela estava tentando, ela falou assim, eu falei, viu, você passou, né? Então, eu fico muito feliz quando as pessoas falam assim, doutora, você vai entregar minha carteira. Eu fico muito lisonjeada com isso, né? E daí, às vezes, eles não sabem para que área vir, não gostam da parte trabalhista, não gostam do criminal, então você tem uma outra área aí também para atuar, a área da família. E é uma área promissora, porque você tem diversos leques para atuar, né, doutora? Sim, com certeza. Família não é fácil, família é complexo, né? E agora as famílias realmente estão mudando, então são assuntos assim que a gente tem que estudar muito, né? Para quem realmente se dedica para a família, assim como toda a área, né, Barreto, né, doutora Vanessa, tem que estudar sempre, porque vai mudando, entendeu? E eu digo, na verdade, né, que advogado familiarista tem que ter, sim, um olhar diferente, né, uma escuta ativa, porque a gente tem que realmente saber o que aquela família precisa, qual que é o interesse, qual que é a necessidade daquela família, né? Seria muita questão de identificar a causa, né, doutora? Porque a causa, se você conseguir identificar e poder auxiliar nela, pode acontecer tanto a separação se consumar, como também a não, né, de não chegar às vias de fato mesmo.
Eu só queria aproveitar e agradecer, gente, porque não aparece, né? Apareceu uma vez aqui no lugar da doutora Vanessa, mas a doutora Carla, ela fica aqui nos bastidores dando o maior suporte para a gente, sabe? E eu acho muito legal isso, né? Obrigado, doutora. Tá? Eu não poderia deixar de passar em branco, porque realmente ela faz aqui um trabalho de transmissão, inclusive, muito bom. É para qual rede? É a OAB, doutor. Hã? É a OAB. É a OAB, né? É, a OAB 249. É o nosso Instagram e nosso no Instagram isso que da eu OAB. queria saber. Muito bem. Vamos lá, doutora. Vamos lá. O que tem mais para nós aí? Então, como eu estava dizendo, é esse olhar humanizado, né? Sim. Então, realmente será. Claro que eu estava trazendo aqui, cada caso é um caso. Então, por exemplo, não tem diálogo quando realmente há uma desigualdade, uma violência. Aí não dá para ter o diálogo, então o Estado sim deve interferir, né? O Estado é representado pelo juiz, obviamente. Sim. E aí interferir, porque daí, tendo desigualdade, realmente não tem como você conversar Sem dúvida. muito, né? Sim. Bom, na verdade, né, eu estou com a minha colinha aqui, mas de vários programas, né, eu acho muito interessante a Comissão de Direito de Famílias, né, aqui de Francisco Morato, representada por mim, doutora Patrícia, a doutora Adriane, doutora Ágata, a doutora Evelyn. Então, nós apoiamos também essa campanha, né, que é uma campanha da OAB São Paulo. E o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro do Direito das Famílias, também apoia essa campanha, né, que é Filho Não é Visita. Ah, isso é interessante. A doutora até fez uma palestra, né, que é importante em parceria, né, e também foi fazer um congresso, doutora, anteriormente. Na verdade, né, esse Filho Não é Visita, aquela palestra chama Família Visita, né? Ah, que Família o doutor Visita. Ivo Aidar veio aqui para fazer uma palestra de alimentos, inclusive. Olha, que interessante. E foi falado, sim, sobre Filho Não é Visita, né? Sim. Mas eu peço licença porque eu tenho que ler a fala aqui da doutora Silvia Marzagão, né, que é a presidente da OAB São Paulo. Sim. Então, ela diz aqui, olha, ela sugere que a palavra visita seja aposentada, pois não representa, de fato, a relação entre pais e filhos. Porque se a gente procurar a palavra visita no dicionário, né, é o ato de ir ver alguém, basicamente por cortesia. Oh. Então, o pai só vai Tem basicamente sentido. por cortesia? Esvazia, né, o sentido. Né? Exatamente. Esvazia o sentido, né? Então, a palavra convivência, ela dá mais proximidade, né? Sim. Digamos assim, mais responsabilidade. Então, eu, como advogada familiarista, né, já uso nas minhas ações, no lugar de visitas, convivência. Ah, é? É. Filho, como Ele que está seria, convivendo. então? O filho fez uma Não vai vir- convivência com a não- sua família. Não vai visitar a família, porque ele, Vai conviver. ele convive com a pessoa. O pai, ele tem responsabilidade sobre o filho tanto quanto a mãe, e cada um no seu tempo. É interessante que sábado eu fui convidado para participar do aniversário de uma senhora lá, minha amiga, né? Até a casa que eu moro lá, eu sou inquilino dela. E aí os filhos vieram, né, de todos os lugares, e eu, pegando aqui agora no ar aqui, realmente não foi visita, não, foi uma convivência. Por quê? Eles falaram de assuntos passados, falaram de assuntos presentes e falaram de assuntos futuros. Então, é a oportunidade deles conviverem e se harmonizarem ali, né, nessa confraternização. Tem muito mais sentido do que realmente visita. Então agora a gente já muda o termo. Quem assistiu essa live aqui, né, esse nosso programa, não pode falar mais. Eu não vou visitar meu pai, eu vou conviver com meus pais. E o pai vai conviver com o teu filho, né? Exato. Porque o pai tem direito de conviver com o filho tem direito de conviver com o pai. Olha só. Não é verdade? E pai e mãe, né? A gente fala muito do pai, né? Mas também tem o contrário, né? Sim. Onde o pai fica com a guarda e a mãe que tem o direito de convivência. Então, eu sempre digo também para os meus clientes, olha, pai e mãe têm seus defeitos e qualidades, né? Então, não vamos doutora, ficar deixa eu perguntar uma crucificando. coisa. Nós estamos falando aí de direito de convivência, eu estou pensando, e o dever de convivência não existe? Dever e direito, para mim, eu acredito que seja, sabe, um sinônimo, digamos assim, né? Sim. Se a gente for parar para pensar, o É que isso você que acha, eu estou Barreto? querendo levantar aqui Não na é? mesa.
Porque se você tem o direito, né, você passa até a ter uma obrigação de fazer isso acontecer, né? Senão você não tem os seus direitos estabelecidos. Exatamente. Muito bom. Eu estou gostando desse assunto aqui, falar de famílias, né? A doutora alistou uma série de famílias. Será que ela vai explicar para a gente aí como é que Agora a gente vamos aguardar. Tem tempo, pode ir, doutora. Pode explicar então tá isso. bom. Bom, na verdade também, já vou aproveitar a oportunidade aqui, né, de falar que essa campanha, como nós aqui de Francisco Morato, né, a comissão aqui de Francisco Morato também apoia essa campanha, então nós vamos juntar aí alguns materiais e nós vamos levar para o fórum, né, que legal, para os juízes gente. e promotores, para usar a palavra aí convivência, né, para o Isso é Conselho importante. Tutelar, para o Sejusc e também na OAB, né, para os advogados familiaristas pegarem esse material, né, já ir se familiarizando, digamos E assim, né? hoje nós tivemos esses dias a lista da assistência também judiciária que finalizou também. Então é interessante depois, doutora, a gente programar uma aula para o pessoal, porque eu achei até interessante hoje no próprio grupo da OAB, a doutora indagou com relação a... Ela recebeu uma indicação com pedido de guarda de alimentos e visita, e ela questionou que o documento está em nome da criança e da avó. A mãe da criança tem 17 anos. Ela queria saber se está certo o fato de não ter procuração em nome da mãe da criança. Então, quer dizer assim, então ela relatou esse fato. E daí as doutoras explicaram que sim, está correto, né? E que muitas vezes a gente olha o contexto de algumas informações e a gente não percebe. E são muitos casos iguais a esses, estão vinculados na assistência, que é guarda, visita, alimentos. Então, é a importância de você vir participar de uma oficina, igual a doutora está falando. Porque dentro dessa oficina, o advogado que está iniciando ou que está iniciando na assistência vai aprender a ter mais familiaridade com o processo e com as partes e saber de que forma, como endereçar determinados fatos, né? Eu acho que isso também é importante, porque senão cria dúvidas mesmo, né? A criança é menor, mas não era a mãe, por que eu vou colocar a avó, né? A avó tem a guarda, não tem? Como que fica dessa situação? Então, são N indagações que às vezes a gente acaba se perguntando, né? Por causa que a avó está na posse da criança, que é menor ainda. Então, a gente cria assim, várias dúvidas, eu acho que com relação a isso. E daí contrapõe com a oficina que a doutora vem trazer aí a dia 31. Exatamente, dia 31. Ai, Aqui, meu Deus, tem uma abelha aqui, tem gente. uma abelhinha aqui. Socorro, Não mexe Senhor. com ela que ela tá vai voltando embora. pra lá, pra cá. É sorte, gente. É Aí, sorte. até a Gratidão. abelha veio aqui, né? Olha o que dá ficar perto de duas mulheres doces, o que acontece, tá vendo? Não, aqui Cheia é de ao mel. vivo, gente. Até a abelha aparece. Olha lá, o marido falou que é verdade. Então, né, essa oficina, né, aqui a doutora Vanessa trouxe, na verdade, é uma oficina prática de alimentos, então aproveito aqui para convidar a jovem advocacia, os advogados também, né, porque eu, na verdade, junto com a doutora Patrícia, inclusive, nós somos até Jundiaí, a doutora Camila Pincinato, né, ela é de Jundiaí, uma professora, doutora, e ela deu essa oficina prática, e eu achei tão interessante, porque eu pensei assim comigo, nossa, eu vou lá para assistir essa oficina, mas eu já sei, né, a ação de alimentos. Mas engano meu, tem ali, né, peculiaridades que você acaba, olha, esse aqui é o pulinho do gato, olha que interessante, né? Então, dia 31... Cerejinha do bolo. Do bolo, exatamente. Então, dia 31 de maio, às 18 horas, aqui na OAB de Francisco Morato, exatamente. A doutora Camila vai vir dar essa oficina para a gente. É uma quarta-feira, né, doutora? Exatamente. Horário? Qual horário? 18 horas. 18? Na quarta? Nós estaremos aqui, daqui a pouco estaremos correndo para lá. Ah, mas é hoje? Não, dia 31, Barreto. Dia 31, então é isso. Não, só falou qual Nós era. vamos antecipar o nosso programa do dia 31 para as 17. Ah, pode ser. Né? Porque daí dá tempo de nós Isso prestigiarmos já foi feito, isso já foi a feito. doutora Ada.
né? E Já foi vamos feito. assim a gente acelera, né? A OAB 249. Isso. Legal. Bom, o que temos mais para falar aqui, né, em relação aí Eu a... queria que a doutora falasse um pouquinho sobre guarda, que as pessoas sempre perguntam, né? Como que funciona a guarda, né? E como a doutora entende isso sendo uma advogada familiarista. Certo. Bom, aproveitando aqui o gancho, né, para falar sobre guarda, também teremos uma palestra sobre guarda. É que a gente ainda não alinhou, né, com o palestrante aí a data e o horário, mas fiquem ligadinhos no Instagram da OAB de Francisco Morato também, né? Porque quando realmente acontecer essa palestra, então lá vai ser comunicado, tá? Com Bom, certeza. olha. E o palestrante é de renome, né, doutora? Mas não, a gente Não vou vai nem ainda- contar ainda, Exato. gente, mas pelo que eu sei, o palestrante é aqui. E vai estar em Francisco Morato, gente. Exatamente. Morato fazendo história. É A OAB 249. Bom, guarda, né? Na minha opinião, assim, guarda compartilhada é a regra. E muita gente não pensa assim, né? Muitos Então, advogados explique não para pensam nós, assim. doutora, porque eu também, eu sempre falo assim, guarda compartilhada. E sempre fico a dúvida também, as pessoas falam da guarda compartilhada. Eu não tenho que pagar pensão? Não é isso? A doutora pode sempre colocar esses pontos para nós. Exatamente. Olha, guarda compartilhada para mim é a regra porque na verdade, né, o pai e a mãe ali que tem que cuidar daquele filho, né, para falar um linguajar aqui realmente para a população, né? Ambos têm o direito, né, de realmente influenciar aí na vida do seu filho. Por exemplo, a guarda compartilhada. Ter a convivência. Não é isso? Isso mesmo, né? Então, por exemplo, olha, o nosso filho está com uma enfermidade, né? E eu vou levar para o médico tal. Então, não só a mãe ou só o pai que está com a criança tem que decidir sobre aquilo. Ambos têm que decidir sobre aquilo. Uma escola, por exemplo, olha, o fulano ou a fulana vai para uma escolinha tal. Ambos têm que decidir qual é a melhor escola para o filho, né? Então, na verdade, eu vejo muito, né? É que a gente também tem que estudar bastante, mas eu vejo muito que a regra hoje é a guarda unilateral. Sobrecarrega só a mãe ou só aquele pai. Realmente, também deslumbro Né? isso, doutora. Exatamente. E tem a guarda alternada, que o pessoal às vezes chega para mim, o cliente fala assim, olha, eu quero a guarda alternada, porque 15 dias fica comigo, 15 dias com o pai. Não, isso na verdade aqui no Brasil nem é permitido, a guarda alternada, porque é prejudicial para a criança. Imagina Claro. a criança não ter um pontinho de referência, né? Pode ser sim, tem o quarto na casa da mãe, mas imagina ela de 15 em 15 dias levando essa malinha para lá e para cá. Até para a saúde dela física, Judia, né? num lugar dorme num colchão, no outro dorme num colchão. Tem um tipo de alimentação, tem outro tipo de alimentação. Tem horário para dormir, no outro. Ah, não, vira bagunça. Exatamente. Mas, olha, vai ter realmente, né, uma palestra sobre guarda, então é bem interessante. E pelo que eu vi dessa palestra, realmente é bem peculiar, assim, sabe? Cada uma delas, ela explica direitinho. Já falei até que é ela, né? a palestrante. Esclarecedora, né, doutora? Esclarecedora, Nos exatamente. mínimos detalhes. Isso, não é isso mesmo. Bom, então vamos lá. Eu acredito aqui que a gente está caminhando para o final, pelo Tá menos do mesmo, tema, doutora, né? Digamos porque não, assim. mesmo assim, nosso horário também está. Não precisa se preocupar, não, que tudo que é bom acaba, né, Barreto? Não, mas ainda tem um tempinho, viu, doutora? Não, ainda temos, com certeza. O tempo da doutora finalizar ali. Então tá bom. Olha, eu falei que eu ia falar sobre as espécies, né, também Sim. de direito das famílias aqui. Tem a matrimonial, que é aquela que decorre do casamento. Bora, pode falar, Né? estamos ouvindo Tem aqui. a informal, que decorre da união estável, né? Que é uma família assim. Monoparental, que é formada por um dos pais e seus filhos. Tem a substituta, que decorre da guarda ou da tutela, né? E tem a plural, que abrange as uniões fundadas no afeto. E por falar em afeto, eu trouxe um assunto aqui, né? Digamos assim, moderno, que é a filiação socioafetiva. Vocês já ouviram falar nisso? Filiação Socioafetiva. socioafetiva. Socioafetiva, afetiva é aquele tipo de família, né? Ó, o Barreto. O Barreto está Tentando tentando adivinhar. deduzir. Não, É. doutora, vamos lá. Então, o que significa, né, a filiação ou multiparentalidade, né, que a gente vai trazer esse tema aqui, é o reconhecimento jurídico da maternidade ou paternidade. Então, por exemplo, a gente gosta de dar exemplos, né, mais assim, para a população realmente entender. Tem o pai que se separou da mãe, a mãe que se separou desse pai, e, na verdade, casa aí, tem seu madrasto ou sua madrasta.
muitas vezes aquele pai que é biológico, né, não assiste mais esse filho, né, com carinho, por isso a gente fala socioafetiva, né? Deixa aí seu filho a desejar. Então, aquele padrasto ou aquela madrasta tem tanto carinho por aquele filho, né, que aí fala, olha, e o filho também reconhece esse carinho de pai, então é possível hoje você fazer essa filiação socioafetiva, né? Pode ser juridicamente, a gente fala juridicamente lá no fórum, né? Ou extrajudicial, que é no cartório. Que legal, né? Então, realmente, isso é possível. Mesmo que ele já tenha sido adotado legalmente, doutor? Adotado é diferente de filiação socioafetiva, porque o adotado, na verdade, ele perde o poder familiar. Aqueles pais perdem o poder familiar. Né? Aqui, o filho socioafetivo, por exemplo, ele não perde o poder familiar. Ele não vai ser retirado da certidão de nascimento dele, por exemplo, o nome do pai biológico ou o nome da mãe biológica. Só vai complementar. Exatamente. Por isso que se fala da multiparentalidade, né? Que pode ter 2 pais ou 2 mães, ou 3 pais, né? Eu já vi caso com 2 mães, né? E um pai, por exemplo, entendeu? Então, se fala, né, do afeto, é aquele amor envolvido. Quando, na verdade... Pode perguntar, você ia perguntar alguma coisa? Não, é que eu ia falar que é interessante isso, né? Porque, às vezes, você tem um pai que você considera, por exemplo, o padrasto, você tem essa consideração, e você tem o seu pai que é de relação sanguínea. Então, às vezes, eu acho que cabe algo assim, desse gênero. Poderia ser colocado, doutora? Eu não entendi. Pode Por exemplo, eu tenho pai, certo, e a minha relação afetiva seria com o meu padrasto. Eu gostaria que ele constasse no nome, na minha certidão. Sim. E daí é onde vai acontecer esse fato. Exatamente. Mas é bom, né, deixar explicado aqui que, por exemplo, quando se trata de criança e adolescente, pode ser feito no cartório, né, de registro civil, por exemplo. Correto. Só que daí todos têm que estar de comum acordo, Sim, né? correto. Tanto o pai biológico, a mãe biológica, os pais socioafetivos, digamos assim, e a criança também concordando, né? Que legal, com o eu também adolescente. acho bom, né? Exatamente. Também ter esse respaldo dela, também ter essa afirmação que ela quer. Isso. Só que, por tratar de criança e adolescente, passa, assim, pelo crivo do Ministério Público, que é o fiscal ali, né? Eu até ia perguntar para a senhora a partir de que idade a lei reconheceria essa capacidade da criança de fazer a escolha, né? A partir dos 12 anos, se for no cartório, 12. entendeu? Exatamente. Opa! Aí, por exemplo, o Ministério Público disse lá, ok, sim, então é feito, né? Vai lá, pega a certidão de nascimento da criança e vai averbar lá essa filiação socioafetiva. Agora, por exemplo, né, se passa pelo crivo do Ministério Público e ele diz não, então o escrivão ele tem ali, né, o dever, a obrigatoriedade de arquivar esse pedido, esse processo, e aí sim pode entrar por via judicial, né? Porque daí esse pai ou essa mãe biológica vai ter o contraditório, né, digamos assim, que ó, quero, não quero e o porquê, né? Então é dada essa oportunidade para ele. Que legal. Você vê que interessante, né? Direito da família é um leque gigantesco. Te dá vários ramos do direito, né? Que o advogado pode militar também, né, Barreto? Mas tem que entender do negócio, por isso que é importante Não, a comissão, e assim, né? com certeza. E Porque aí, não basta ser advogado, tem que entender os segmentos que você pode seguir, né? Aí eu dando pitáculo aqui, olha. não, o Barreto hoje tá, gente, com a corda toda, você viu, por causa da né? roupa aqui, ó. Eu falei que ele estava se empoderando que vem novidade por aí, ele está realmente, você viu que ele está um advogado, né? Ele está querendo já palpitar, daqui a eu pouco. tô sendo influenciado por vocês, né? Você viu, Barreto? Isso é bom. Venha para o nosso time, né? Com doutora certeza, Vanessa? né? Vamos que vamos. Mas eu falo que é muito importante essa relação, o advogado familiarista, e se especializar nisso, porque ele está lidando com a vida e com o poder de uma decisão que mobiliza um todo, né? Porque dependendo de como você afronta, eu vejo muitos casos das crianças, às vezes, tirar o elo, tem uma convivência afetiva muito boa, tanto com o pai quanto com a mãe, e ele se depara do momento de escolhas, né? De tirar aquele vínculo. Isso marca muito uma criança. Então, assim, quando você tem um advogado e você tem um profissional que conhece para poder militar nisso, esse rompimento para a vida dessa criança, nessa evolução, ela se torna de forma mais coesa, mais branda, eu acho.
né? Não que não vá acontecer o divórcio, mas que vai ser, sim, um divórcio mais amenizado, essas Humanizado, coisas. né? Humanizado, o termo certo. Exatamente. Porque senão a gente se depara com um conflito existencial depois muito grande, que eu vejo muitos adolescentes hoje em dia, e até jovens adultos, que hoje ainda, através do direito sistêmico, estão se autodescobrindo e muitas vezes vem essa correlação. Né? E a gente se depara com isso, e na realidade são como foi feito o divórcio lá na frente, como eles foram entendidos como pessoas. Então, assim, como você dá importância, quando você fala assim, do afetivo, a criança também tem que ter a escolha, é que também está sendo olhado o que ela quer naquele momento. Isso é importante. Exatamente. Por isso que a gente fala da importância, né, do advogado familiarista ter esse olhar humanizado. Porque quantos advogados, sem julgamentos, óbvio, Sim, gente, né, entendi. pelo amor de Deus, mas quantos advogados, aquele clínico geral, faz tudo, né? Sim, Faz é criminal, isso faz mesmo. penal, faz família. E hoje em dia não é mais assim. Não. Porque a gente tem que ter, sim, esse olhar preocupante, né? Porque a gente tem que entender realmente o que aquela pessoa quer. Sem Né? dúvida. Você trouxe aí da criança, do adolescente. Muitas vezes a pessoa esquece até a criança, sendo que a criança é importante para o juiz, para o motor. Né? Nós somos aqui a razão, digamos assim. Né? Então, Sem realmente dúvida. tem que atender aí bem os interesses desse menor. Então, realmente, eu estava trazendo aqui, né, da importância do advogado familiarista, com esse olhar humanizado, porque quantas vezes já não vi advogados fomentando mesmo uma briga? Não cai nessa onda, não. Ele que se lasca, ou ela que se lasque para lá, né? Falar o termo bem. E a chulo importância, aqui, né? porque a gente vê que, às vezes, os advogados se inscrevem na assistência e, muitas vezes, acabam não levando por seriedade. E eu sempre falo que a gente tem que ter um olhar, ainda que é um ramo do direito que mais os advogados daqui de Francisco Morato militam. Então, tem que conhecer. Tem que ter propriedade de fala, tem que ter argumentação, tem que tomar cuidado que você está lidando com vida. Isso que é importante, a gente trazer a importância de participar das palestras. Exato. Né? De valorizar as comissões, né? Como atua. Então, assim, é importante o advogado que está nos assistindo agora participar de palestras, workshop. A subseção, eu falo assim, a doutora Ada, esses dias ela foi foi atuar em São Paulo, né, com relação à própria comissão dela, foi representar a comissão. E ela também levou os próprios membros da comissão. Então, quer dizer assim, ela leva para um outro olhar. Não é só dentro da OAB 249, não é só palestra dentro da casa. Ela acaba se familiarizando com o todo. Então, isso é importante, enriquece o trabalho. Então, você, advogado, advogada, jovem advogado que quer atuar nessa área, doutora Ada está aqui, presidente da comissão, venha participar da comissão, venha empoderar essa comissão, né? E troquem ideias, feedbacks, ela vai deixar a rede social dela também, porque às vezes não quer falar no grupo, também está lá no grupo de WhatsApp, a doutora Ada também pode responder, né, doutora? Quem se interessar, mande o contato para ela, converse, marque uma reunião, que ela vai atender vocês e vai te dar um feedback e vai convidar vocês para participar aí da comissão. Sim, e a gente tem que realmente ter uma troca, né? Sócrates dizia isso, né? Só sei que nada sei. Verdade. Então, eu não sei nada, mas eu acho que é na troca realmente. Quantas vezes, né? Tá aí a doutora Carla. Não sei esse ponto, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque é assim mesmo, né? O direito é assim, é um ajudando o outro, né? Qual é a melhor tese, digamos assim, mas com muito estudo. Nada do achismo, né? Nada de direito de Instagram, digamos assim, né? Então, verdade, realmente tem que ali, caçar no livro, na lei, né? Para ver realmente o que melhor atende o seu cliente, né? Porque famílias realmente são muito sensíveis. E o advogado também não pode ter aquele olhar julgador. Porque cada família traz o seu jeitinho, né? A sua rotina. Quem Sem somos dúvida. nós para botar o pitaco, né? Para botar o pitaco naquela família? Ai, porque não tem que ser assim? Como não tem que ser assim? Cada família tem seu jeitinho diferente, né? É um outro olhar, né, doutora? Exato. Toda vez que fala em família,
Eu me lembro muito daquele programa, né? A Grande Família, né? A grande família. A nossa família é unida, mas também é muito agitada. É? E o assunto sobre família não é complexo, não é brincadeira, não. E não é só a família, no entanto, né? Você vê que tem também as sucessões, né? Você tem também a perda da família também, né? Exatamente. Que também é as pessoas às vezes confundem, a gente fala assim, mas eu tenho direito à metade, aí eu perdi tudo, vou dividir por igual, né? Então, assim, você tem algumas particularidades muito importantes nessa área e que, se você não souber como lidar, muitas vezes você complica, de vez de você ajudar o cliente, você prejudica ele. Eu não gosto muito de citar essas coisas como referência, porque às vezes a gente é mal interpretado e a pessoa fala assim, gosta de uma novela, né? Eu gosto de saber o que está acontecendo. Por exemplo, nós temos agora, nessa nova novela, um problema seríssimo de sucessão. Um conflito na família, uma separação, e bem complicada, porque a mãe já morreu e está lá na novela, lá o pau está quebrando. É a hora. Se a gente for analisar, teria que ter feito o inventário da mãe, e naquela época ele recebeu o que era de direito dele. Ele está mais do que certo, né? Então, o Barreto trouxe uma coisa aqui, né, que tem uma autora, gosto muito dela, Maria Berenice Dias, grande nome, né, do direito das famílias, e ela, advogados familiaristas, assistam novela, que é ali que realmente surge os problemas. Eu endosso. A água até caiu aqui, ó. Você viu a emoção do Barreto com a novela, gente. É complexo. Complexo. Porque realmente traz assuntos da atualidade. Da atualidade. Né? É verdade. Mostra até os tipos de família que tem. Sim. Né? Sim. É comportamento humano purinho. É verdade Fazer mesmo. o quê? Bom, já que, né, só para a gente encerrar aqui a minha fala, então, digamos assim, doutora Vanessa, que falou em inventar, né? Porque o direito de família cuida do nascimento até a morte. Até depois da morte. Isso. Até depois da morte. Depois da morte costuma dar cada confusão. Nossa. É verdade, dá mesmo, absurda. né? Pois é. Por isso que o advogado E realmente o tem que outro estar não está lá preparado. para apaziguar e para falar, não, é isso, né? Pois é. Então, né, para falar aqui para a população que o inventário, né, o inventário dá para fazer judicialmente ou extrajudicialmente, judicial no fórum, extrajudicial lá no cartório, né? Ambos têm que ter advogado, né? Tem que ser com advogado, graças a Deus, né? Fazendo menção à nossa classe aqui. Sem dúvida. Então, por exemplo, o fulano morreu, né? Então, ele tem bens. Então, tem que fazer essa transferência aí, tem que tornar pública essa transferência, né? Para ex-mulher, para o cônjuge, ex-mulher não, para o cônjuge, filhos, irmãos, enfim. E, obviamente, trazendo aqui que cada caso é um caso, né? Mas a lei diz lá, está especificado, né? O advogado vai orientar no caso, quem é que pode abrir esse inventário. O prazo, na verdade, depois que a pessoa falece, né? Tem aí o prazo de 2 meses. Muita gente pergunta, mas se passar esses 2 meses, né? Tem uma multa, né? Para pagar aí. Só que também depende de cada estado, porque tem estado que nem cobra essa multa. Ah, é? Vocês viram? O estado de São Paulo cobra, viu, gente? Infelizmente, nós estamos aqui, né, no estado de São Paulo, então cobra, sim, essa multa. E aí o pessoal pergunta, mas quanto custa um inventário? Depende. Verdade, né? Depende, né? Porque tem os honorários do advogado, tem as custas judiciais. E se for feito no cartório, tem as outras taxas. Exatamente. Como diríamos no interior, depende da trabalheira que vai dar. E dá a trabalheira, né? Sem dúvida. E às vezes existem os conflitos, né, doutora? É verdade. O inventário em cerca, dependendo do judicial, pode demorar cerca de 10 anos. É isso. Né, que a gente se depara. E, às vezes, no cartório, a gente acaba resolvendo isso em 20 dias, 30 dias. Né? Né? Por isso que cada caso é um caso. Por né? isso que a gente sempre tem que analisar. Mas sempre lembrando, gente, que a gente sempre tem que consultar um advogado. Sim. Esqueçam, muitas vezes, não é que a gente não tem que consultar o Google, né, doutora? Mas o pessoal... Né? Porque a gente vê, às vezes, você tem uma dúvida, você acaba olhando. Mas vá buscar um profissional. Porque ele estudou 5 anos, igual a doutora, se especializou, é uma advogada familiarista, você entendeu? Escolheu um ramo do direito, vem se atualizando nessa demanda. Então, assim, busque sempre um advogado especialista na área que você busca. Por quê? Porque você evita fazer o genérico,
né? Às vezes a gente tenta buscar um advogado que seja genérico e acaba, de vez, te ajudando, te prejudicando. Então, e lembrando que, assim, não é que a gente é obrigada a fazer tudo. Não, a gente tem as parcerias. Então, você, advogado, que é novo, a gente sempre fala em entregas de carteiras, busque as parcerias. Sempre tem um advogado que seja criminalista, parceiro de vocês, que vocês possam indicar, que tenha confiança. Você tem um advogado que trabalha na área da família, você tem outro advogado que trabalha no meio ambiente. Então, você tem um advogado que conhece dos direitos dos animais. Então, nós estamos trazendo aqui cada presidente de comissão com a sua temática, com o seu conhecimento. Então, assim, a gente busca esse tipo de conhecimento para que vocês busquem advogados que sejam qualificados para esse nicho, para que não tenham assim, o meu advogado, igual às vezes eu vejo, doutora, cada pessoas chegam denunciando, falam assim, meu advogado não dá continuidade no meu processo, não é visto. Mas não é, muitas vezes, você não procurou o advogado certo. A gente tem mania de procurar o que é mais barato e não valorizar o profissional que está ali. Eu sempre vou buscar preço e não conhecimento. Então, assim, muitas vezes, o barato sai caro. Então, essa eu acho que é uma dica muito importante que a gente tem que deixar frisado para os nossos ouvintes. Busque um advogado de confiança de vocês, busque um advogado da área. Aqueles que querem conhecer um pouco mais, venham participar das palestras, né? Quer se inteirar dessa área, o advogado quer ter conhecimento. Então, busque. A jovem advocacia, que também não sabe, muitas vezes, para onde ir. Não estou falando que vocês já tenham que se fixar, que é normal isso. O jovem advogado que está começando, chega trabalhista, pega, chega penal, pega, até ele ter um poder aquisitivo para ele fazer uma escolha, né? Então, ele se depara. Mas lembre que vocês têm como fazer parcerias. Então, assim, acaba evitando erros, né? E atropelando o direito, ou esquecendo, ou pegando tudo e não resolvendo nada, ia se perdendo no meio do sistema. Então, é muito complicado, porque você está lidando com a vida. Advogado é igual médico, gente. Ele lida com a vida do cliente. Muitas vezes, você pode ajudar como prejudicar o seu cliente. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, é isso que a gente vem trazendo através das comissões, que você tem que ter um olhar para cada fato. Barreto, vou pedir para você fazer suas considerações finais, depois eu passo para a doutora Ada, tá? Vamos lá. Seu feedback de hoje. Hoje eu vou ser curto e grosso. Eita. Porém, educado e feliz. Ainda bem que feliz, né? E de gravata nova, gente. Ir até um advogado para resolver os seus problemas é ir à fonte. Qualquer outra maneira vai passar sede. Parabéns, hein, Barreto? Ótima colocação. Gratidão, viu? Estar mais uma vez com você aqui, né? Obrigada por tudo. Né? Até a próxima quarta-feira, né? Doutora, suas considerações finais. Passe suas redes sociais aí também para os nossos ouvintes também poder te conhecer, né? Que eu acho que é uma oportunidade. Às vezes a doutora é blogueira, gente. Não, faz, é verdade, gente. Às vezes ela faz umas lives, umas temáticas muito interessantes, né? E na área que ela também atua, na mediação, também eu acho que às vezes é importante, às vezes seguindo, você tem aquele pulo do gato que ela falou. Então, doutora, a palavra está com você para suas considerações finais e minha eterna gratidão também por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Barreto, muito obrigada pelo carinho, viu? Confesso que eu cheguei nervosa, estou saindo aqui tudo tranquila, né? Doutora Vanessa, mais uma vez, muito obrigada, viu, pelo carinho, né? Pela oportunidade que você me deu. E obrigada a todos os ouvintes. Quero dizer aqui que meu Instagram, né, é o ada.concheto. Vocês serão muito bem-vindos. E meu WhatsApp para os novos advogados também, né? Eu estou lá no grupo da UAB. E é isso, obrigada, viu? Gratidão, viu, doutora? Foi assim, essa 1 hora passou muito rápido, hein, Barreto? Gente, mais uma vez, estamos terminando nosso programa Momento Jurídico OAB 249 de Francisco Morato. Como diz o Barreto, tenho que agradecer nossa diretora, a doutora Carla,
que sempre está aqui nos bastidores me auxiliando e também sempre me acompanhando aí. Não posso deixar de falar da doutora Mônica, que nos ajuda aí prestigiando online aí, né, e dando força aí para que tudo aconteça, porque aqui a gente trabalha em equipe, né? Agradeço os nossos colaboradores que sempre fazem a diferença na casa aí, dão assistência e tá sempre lá para poder fazer com que a advocacia seja muito bem atendida. Minha eterna gratidão. Não esqueçam, gente, das nossas campanhas. Nos sigam na OAB Francisco Morato, tanto nós temos as redes no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, tem tanto conteúdo importante e tantos lugares que a gente vem levando para vocês conhecimento. E se também tiver crítica, a gente coloque lá, porque a gente também adora, porque assim a gente vai também melhorando, evoluindo, não é só bater palminha, não. A gente gosta também de ouvir alguns posicionamentos, às vezes críticas, às vezes são críticas bem construtivas, que a gente pode direcionar. E isso é muito importante, porque a gente aprende a trabalhar em parceria, né? E nosso programa, não esqueçam, toda quarta-feira, Momento Jurídico. E uma ótima noite para vocês. Obrigado, beijo. Tchau, tchau.